Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 421, da bicorporeidade e da transfiguração. Capítulo 7º, Livro dos Médiuns. Agora nós vamos para a questão de número 118. Então nós temos, de alguma forma, que agradecer a Deus e a Jesus a oportunidade do trabalho. Como estamos tendo a oportunidade, tivemos a oportunidade de realizar os vídeos anteriores e muitos outros anteriores, podemos dizer assim que nossa irmã Leontina, por motivos óbvios e por um processo de reencarnação, que já encontra-se em preparo, assim estamos praticamente dando início já ao controle daquilo que a nossa irmã vinha fazendo. De forma alguma contra ao que ela vinha fazendo, não, mas uma equipe trabalha em comum acordo. Então é necessário que numa equipe é necessário que todos se ajudem. É necessário que todos uns orem uns pelos outros. É necessário que reconheçamos que o tempo que gastamos em pensamentos depreciativos, negativos, uns contra os outros, é necessário reconhecermos que esse tempo gasto, nós podemos muito bem ajudar o próximo a orar uns pelos outros. Imaginemos bem quanto tempo gastamos na inutilidade mental. Não estamos com isso querendo dizer da inutilidade física, porque a inutilidade física não há como nem enumerar o tempo. Mas e quanto tempo gastamos na inutilidade, né? Mental? Quantas coisas que não presta, que pensamos, quantas coisas boas deixamos de cultivar? O quanto podemos orar uns pelos outros? O quanto nós podemos raciocinar com bom senso? Se às vezes as pessoas não oram com bom senso e rogam a Deus uns pelos outros,
que se encontram em processo de evolução é porque ignoram os conhecimentos das leis divinas. E pelo fato de ignorar, é porque acham que as coisas deveriam ser do modo como a pessoa pensa, do modo como a pessoa imagina, e não da forma como lhe é passada. Se esquecendo a pessoa sem cultura, sem conhecimento, que o que lhe é passado não é de ordem daquele responsável que está transmitindo, e sim porque faz parte dos desígnios das leis divinas. Allan Kardec, na questão de número 118, ele assim esclarece: antes de irmos adiante, devemos responder imediatamente a uma questão que não deixará de ser formulada. É lógico que os incrédulos, os antagonistas, principalmente os antagonistas espíritas, como pode o corpo viver enquanto está ausente o espírito? Né? Principalmente na questão do termo, né? O homo duplo, que é o processo da bicorporiedade. Então, Allan Kardec, não vamos dizer através de uma presciência, mas a sua sabedoria já o antecedeu. Kardec, oriente-os, porque eles vão tocar nessa questão. Então, Kardec, assim, começa dizendo na questão 118: antes de irmos adiante, devemos responder imediatamente a uma questão que não deixará de ser formulada. Essa questão não deixará de ser formulada. Como pode o corpo viver enquanto está ausente o espírito? Principalmente através da bicorporiedade. Agora, quem disse, ou melhor, quem diz que o espírito se ausentando, o corpo, ele permanece sozinho, é porque não tem conhecimento de causa, não tem conhecimento da doutrina dos espíritos, até porque existe a elasticidade perispiritual. O espírito nunca, melhor, a alma, ela nunca se ausenta do corpo antes de morrer.
retificando. Por quê? Retificando. Porque morrer tem um significado e desencarnar outro. De cada 100 pessoas que morrem, apenas umas 40 desencarna. Sessenta por cento não desencarna, apenas morre. É preciso entender que a alma nunca abandona o corpo físico, o corpo orgânico, nunca. Mesmo durante o período que ela se ausenta pelo processo do sono, porque ocorre-se a elasticidade perispiritual, e tanto do perispírito nesse processo da elasticidade, uno, aqueles que têm permissão de ver, aqueles médios que têm permissão de ver, eles conseguem ver cordões que intercruza o espaço, quando a alma pode, através de uma elasticidade, ir até determinadas regiões. Cordões que interliga, né, o corpo físico ao perispírito, ao perispírito ao corpo físico. Aquela membrana, aquela energia, salvo total desligamento da alma e do corpo, quando o espírito, ou melhor, a alma se desliga pelo processo da morte do corpo físico. Aí fica para trás o corpo físico e, obviamente, o espírito, o perispírito segue juntamente com o espírito. Mas muitos que morrem não desencarnam. Uma minoria desencarna no momento da morte. A maioria não. Então, Kardec continua dizendo assim: poderíamos dizer que o corpo vive a vida orgânica, que independe do espírito. Você vai entender uma coisinha já já. E a prova é que as plantas vivem e não têm espírito, porque as plantas são constituídas. As plantas são corpos
orgânicos. A única diferença é que elas ainda não possuem o princípio inteligente. Na dimensão a qual todos nós nos encontramos. Na forma como nós o conhecemos. Mas um dia, na evolução, essa questão, aqueles que já evoluíram suficiente, eles não a consideram dessa forma. Mas isso é uma questão que nós não vamos tratar. Então, vamos voltar a uma outra questão. Poderíamos dizer que o corpo vive a vida orgânica, que independe do espírito. Em matéria, de acordo com o nível evolutivo qual toda a humanidade se encontra, certíssimo. Agora, você acredita é possível ou não? Olha só para você ver. É possível ou não uma gravidez sem espírito? Você vai me dizer sim, é impossível. E é lógico que nós temos que, de alguma forma, concordar com você. Mas nós não podemos deixar de também te esclarecer que é possível sim uma gravidez até durante um certo período sem espírito. Porque durante o processo da concepção, o processo ali é orgânico. Tanto o óvulo quanto o espermatozoide, na fecundação, a fecundação, ela é orgânica. Você entendeu isso? A fecundação, ou melhor, a concepção, ela é orgânica. A junção do óvulo com o espermatozoide, aquela fecundação ali, é orgânica. Então, de acordo, veja bem, nós temos que ir por parte para que não confunda a cabeça das pessoas. Por um processo de provas e expiações para aqueles pais existe na Terra um número inimaginável de gestação orgânica. Isso é prova, isso é expiação. Foram casais que abusaram em vidas passadas do processo gestatório, da gestação,
abusaram da gravidez, prolongaram a gravidez. Quantas mulheres que tiveram e têm o hábito de dizer assim: vou estudar, se não der tempo nesse vídeo, nós vamos voltar no próximo vídeo, porque eu também não me preocupo com o tempo. Muitas mulheres pensam, muitos casais pensam assim: nós vamos estudar, nós vamos nos formar, nós vamos nos alicerçar primeiro aqui na Terra. Nós vamos viajar, nós vamos para o exterior, nós vamos desfrutar a vida primeiro. Primeiras conquistas materiais. Depois, o compromisso divino. Compromisso divino é o último. Filho. Não, filho não é prioridade agora. Filho é a questão final. Só que essas pessoas elas se esquecem que existe um prazo de validade, vamos por esse termo. Principalmente na mulher, quando encerra-se o ciclo de fertilidade. E justamente quando ela ou o casal diz: agora nós vamos nos preocupar com os filhos, em ter filhos. Aí a mulher já entrou naquele período da menopausa. É lógico que existe vários tratamentos na Terra, mas devido àquela irresponsabilidade e ter deixado para o final o mais importante, muitos casais sofrem anos e anos em tratamentos, em clínicas de fertilização. Alguns obtêm êxito, outros não logram êxitos. Aquilo é adiado para a próxima reencarnação. Só que na próxima reencarnação, o que eles não conseguiram pela irresponsabilidade na existência passada, na próxima, eles vão retornar ao corpo físico com aquele desejo imenso de serem pais. Vão reencontrar, vão casar. E só que aqueles distúrbios, vamos assim dizer, o orgulho, o egoísmo, a vaidade humana, o materialismo, isso tudo descredencia o casal de serem pais naquela outra existência. Então eles vão passar pela provação das gravidezes frustradas. Ora, eles não frustraram na encarnação passada. Eles não frustraram na encarnação passada
Eles não optaram pelo materialismo primeiro? Eles descredenciaram. Eles perderam o mérito de serem pais naquela próxima. E o maior desejo deles é serem pais. Só que a prova e a expiação está aí, em gravidez frustradas. Nós vamos dar sequência do próximo vídeo para você ver como é possível e a que ponto chega a gravidez orgânica.